Pronto, vai sair renovado em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Juntos nós vamos continuar esse momento aqui de adoração, de muito louvor. E eu queria mover o teu coração a orar. Oração é a chave que abre algumas portas na sua vida, amém? Não, amém não. Oração é a chave que abre todas as portas na sua vida. A oração é uma chave que libera entrada. A oração é a chave que te dá acesso a qualquer porta. E essa manhã Deus tem portas abertas para a sua vida, para a sua casa, para os seus projetos, em nome de Jesus. Queria que você levantasse a mão dessa pessoa querida. E vamos orar essa manhã, porque existe um ambiente profético nesse lugar. A presença do Espírito Santo é real nesse lugar. Você que me assiste online, a presença de Deus vai alcançar a sua vida aí onde você está. Oh Espírito Santo, clamamos pela tua presença essa manhã. Fala aos nossos corações, continua ministrando aos nossos corações. Oh Espírito Santo, desejamos ouvir a tua doce, a tua santa, a tua preciosa voz. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. Querido, vai falando aí no seu lugar, onde você está, de mãos dadas ao teu irmão. Vai falando com o Espírito Santo. Eu queria mover teu coração em oração. Eu queria despertar teu coração essa manhã em oração. Eu queria despertar o teu espírito essa manhã em oração. Porque a semente mais preciosa vai cair no teu coração. A semente mais preciosa dessa terra vai entrar na tua vida, que é a palavra de Deus. Move o teu coração, move o teu espírito. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios em oração. Abre os seus lábios. Abre o teu coração. Fala para o Espírito Santo essa manhã o quanto você deseja. Oh, aleluia! Senhor, te desejamos. Oh, aleluia! Rei dos céus, estou aqui. Você sabe essa canção? Cante ela. Frustrado, Rei dos céus, Rei dos céus, estou aqui. Aleluia. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além. Nós podemos sim, aleluia. Melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto. Aos pés da cruz. Podemos ir além. Posso ir além. O melhor lugar pra se estar é onde? Posso ir além. Solte a mão do teu irmão e levante as suas mãos. Lugar pra se estar. Cante isso. É aos teus pés, Jesus. É aos teus pés. Eu já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui, nunca desistiu, como fogo veio e me envolveu. Já vi, cante. Já vi o seu amor fazer milagres. Você me sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Eu quero ver a voz dos homens, só os homens cantando. Já vi o seu amor. Só os homens. Cadê os homens cantando comigo? Você me sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem. A voz das mulheres, cadê as mulheres cantando?
já vi, cadê as mulheres? Já vi o seu amor. Canta bem forte, mulheres. Sustentou até aqui, nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Levante as suas mãos e cante. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. A presença do Espírito Santo está nesse lugar, querido. Oh, querido, se liga. Jesus. Sintoniza o seu espírito. Conecta o seu espírito no ambiente que está sendo gerado aqui. Jesus, cante vitorioso, vitorioso, mais forte, vitorioso. Vitorioso é, vitorioso. Libere a canção que está no seu coração. Jesus, vitorioso Ele é, Jesus. Vitorioso é, vitorioso é. Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e aplaude bem forte o nosso Deus. Aplaude mais forte, aplaude mais forte. Dê um aplauso bem forte para o Espírito Santo essa manhã. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Abre os seus braços, fala: Espírito Santo, eu te desejo, eu te quero, vem sobre a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus vai falar contigo. Amém. Gente, vocês estão assistindo falta de alguém no culto aqui? Quem está assistindo falta de alguém? Faz o seguinte, chega em casa, manda uma mensagem para essa pessoa, fala assim: olha, você perdeu o culto de hoje, pelo amor de Deus, mas Deus é tão misericordioso, tem um culto das 19, eu quero te ver lá. Quem pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar uma palavra no teu coração. Preste muita atenção. Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo? E quem aqui quer ser guiado pelo Espírito Santo? Deixa eu te contar uma história, deixa eu contextualizar o que eu quero te falar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, abra o seu celular, o seu iPad, o seu iPlus, o seu i alguma coisa aí, né? Antigamente era abra a sua Bíblia, não existe mais isso, né? Abra agora o que você tem aí de Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, é o texto que eu quero introduzir, e eu quero te contar uma história. Olha, Israel viveu 120 anos, quanto tempo eu falei? Não, quero ver as mulheres, quanto tempo eu falei? Os homens, quanto tempo eu falei? 120 anos de monarquia, 120 anos, em São Paulo o pessoal fala 120, né, 120 anos, né? Já aprendi que não é 180, é 180, né? Estou aprendendo o linguajar paulista, viu? Estou virando paulista. Porque, né? Porta, porteira. Brincadeira. 120 anos de monarquia durou o reinado dos reis Saul, Davi, e o outro foi quem foi o outro? Salomão. Durou 120 anos. Depois de 120 anos dessa monarquia, o reinado se dividiu das 12, 10 tribos se dividiram, e aí tudo desandou. No período de 109 anos passaram 19 reis, olha só, olha que interessante. Depois que Israel saiu da monarquia,
das 12, 10 tribos se juntaram. A capital foi Samaria. E aí tudo desandou. 109 anos, passaram 19 reis, de 8 famílias diferentes. Tudo desandou. Tudo desandou. Foi de mal a pior. Entrava um rei, ficava 2 anos, aquele rei era horrível. Aí entrava outro, pior ainda, e foi só decaindo. Israel desceu a ribanceira, caiu o precipício. Até chegar na história, até chegar nesse texto de Acabe. Acabe, gente, foi o pior rei de Israel. Pensa num rei horrível. Foi Acabe. Acabe foi um péssimo rei para Israel. Um homem sem peso, sem pressão, sem palavra. Um homem frouxo. E casou com a pior mulher que tinha. Quem que foi a esposa de Acabe? Jezabel. Uma mulher mandona. Ele já era devagar, a mulher mandona ainda, misericórdia, desandou tudo. Então foi o pior rei que casou com a pior mulher, uma feiticeira, ensinou ainda mais o povo de Israel. O povo de Israel já estava meio desviado depois de 109 anos, né? O povo já estava meio pervertido, depois de ter uma referência, Saul, Davi, Salomão, se dividiram. O negócio foi assim, foi terrível. E o povo se entregou à adoração a Baal e os seus deuses. E o povo realmente esqueceu de Deus, e entrava rei, saía rei, e o povo simplesmente distante, muito distante dos caminhos do Senhor. Então, Israel estava num momento de crise, já foi dividida, né, muito mais que pelo meio, né, porque de 12, 10 tribos se ajuntaram. Perdido, o povo estava perdido, uma crise, o povo sem identidade, o povo sem saber o que era Deus. E aí nessa crise Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta chamado Elias. Fala comigo, profeta Elias. Olha para mim, o profeta Elias não surgiu enquanto tudo estava bem, não. O profeta Elias surgiu quando o negócio estava assim, terrível. Geralmente é assim que Deus faz. Geralmente Deus levanta profetas, Deus levanta homens e mulheres de Deus, no momento onde a comunidade, onde a sociedade, onde aquele grupo, onde aquela família está passando um caos. Eu não sei qual é a situação da sua família, eu não sei qual é o seu contexto. Eu só sei de uma coisa, essa manhã Deus está te levantando como um profeta onde você está, seja na sua casa, seja na sua escola, na sua faculdade, na sua rua, na sua comunidade, Deus está te levantando como um profeta ali. 2 ou 4, ou 3 ou 5, amém. Deus está te levantando ali. E Deus levantou um profeta Elias, desconhecido, a Bíblia não relata muito sobre ele. Vamos ler, 1 Reis, capítulo 1. O negócio foi tão extenso assim que Elias já chegou pregando para o rei. Geralmente começa pregando de baixo, né? O negócio estava tão ruim que Elias já chegou pregando para o rei. Ele já chegou lançando uma palavra para o rei. E olha o que diz: ora Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus a quem sirvo. Ele já chegou com a sua identidade. Olha, eu juro. Opa, volta lá. Isso. Eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. O que ele estava apresentando? Olha, durante 109 anos vocês estavam perdidos, mas vocês ainda lembram do Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que abriu o mar vermelho. Eu juro pelo Deus de Israel a quem eu sirvo, eu sou profeta, porque Acabe e Jezabel destruiu quase todos os profetas. Não vou falar todos porque Elias sobreviveu, tinha alguns ainda escondidos na caverna. Mas foi um reinado tão horrível que destruíram quase todos os profetas. Então Elias, em meia crise, em meia dificuldade, em meio falta de referência. Quem concorda que hoje nós vivemos uma sociedade que falta referência? Concorda comigo, gente? Falta referência de pai, falta referência de mãe, falta referência de profeta, referência de pastor, referência de professor, de professora. Hoje está tudo bagunçado, né? Você não sabe quem mais quer quem, que valor que é valor de verdade. No meio dessa geração tão confusa, Deus está levantando você como referência. Quem pode dizer amém por isso? Olha para o seu vizinho e fala: meu vizinho, Deus está levantando você como referência nessa nação.
aquele que tem identidade e que serve ao Deus verdadeiro, amém? Amém? Então, essa cidade, Elias era um cara, então assim, geralmente a Bíblia quando fala de onde veio, né, de Elias de fulano de tal, Eliseu de lugar X, está falando da sua origem, mas ali, essa cidade X é uma cidade que geograficamente falando, ela é pequena, se você procurar no mapa, você quase não vai achar ela tão pequena que ela é. Então Deus levantou um homem que não tinha muita referência, ou melhor, que não tinha muita expressão, né, boa palavra, não tinha boa expressão, era um homem desconhecido, mas era um homem que estava alinhado com a vontade de Deus. Querido, de repente você está aqui, você não é muito conhecido na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, mas se você tem Jesus Cristo como referência da sua vida, Deus vai te levantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir lá, vamos seguir. E olha o que esse profeta, ele já chegou declarando. Não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha o que ele afirma, olha, não vai cair nada, não vai acontecer nada, não vai chover, não vai cair orvalho, não vai cair chuva, não vai cair sereno, não vai cair tempestade, não vai acontecer nada. Quando eu falar que vai chover, e quando eu não falar, não vai chover. Profeta é profeta. Não, fala mais forte, profeta é profeta. O que é isso? Não foi nem Deus que mandou ele falar, não, é a minha palavra. Você está entendendo isso? Que forte. Não foi Deus que falou, não, e assim diz o Senhor, como os muitos profetas dizem, né? Assim diz o Senhor, porque Deus ministrou no coração do profeta, e o profeta, né, só descarregou o que o céu tinha derramado sobre ele. Não, ele entendeu a gravidade. Peraí, eu sou profeta. Eu vim determinar algo, e não vai chover, se eu falar que não vai chover, se eu falar que vai chover, porque eu sou profeta e ponto final. Com quem ele estava falando isso? Com o rei Acabe, diante do reinado, diante da corte, é um profeta. O profeta Elias, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem guiado pela vontade de Deus, um homem guiado pelos desejos do céu. Sabe de uma coisa? Nessa manhã o Espírito Santo quer que você seja guiado pelas vontades do céu, as vontades de Deus, porque o ser humano tem vontades, é ou não é? Você tem vontade, você tem desejo, mas existe uma vontade plena, uma vontade verdadeira, uma vontade que precisa ser saciada essa manhã, e essa vontade é a vontade do Espírito Santo. Se você está aqui, creia no que eu estou te falando, Deus quer levantar você na sua casa como profeta. Deus quer levantar você na sua família, você no seu convívio social como profeta. Profeta é aquele que fala da vontade do céu, profeta é aquele que fala da vontade de Deus. Vai seguir no texto aí, próximo, versículo 3, né? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Então Elias, ele deu a palavra dele, é profeta. Não, eu estou falando e Deus assina embaixo. Chama. E depois veio a palavra de Deus. Sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto de um riacho. Querite, a leste do Jordão. Próximo. Você beberá do riacho, e dei ordem a quem? Aos servos de Acabe, amém? Não, aos corvos para o alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor havia. Querido, Elias estava sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo. Quem quer ser guiado pelo Espírito Santo? Quem é guiado pelo Espírito Santo tem que estar disposto a fazer a vontade do Espírito Santo. Quem pode dizer amém por isso? E ele deu a palavra, ele deu a ordem, ele deu o decreto no mundo espiritual e no mundo físico. E daí, depois que ele se posicionou, veio a palavra de Deus, vai para esse lugar, e você vai ficar nessa região, e você vai beber das águas do riacho, e vai se alimentar pelos meus enviados. Os missionários corvos vão te alimentar. Você pensa, gente, o que é isso? Quem é guiado pelo Espírito Santo vive milagre. O que é viver milagre? Não seja guiado pelas suas vontades, seja guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo, muitas vezes ele vai te falar, ele vai te levar, ele vai te conduzir a fazer algumas loucuras.
tomar algumas decisões meio diferentes, meio estranhas, fora da curva, né? E ele foi para esse lugar, beber água do riacho, se alimentar ali de Deus, se alimentar da provisão de Deus. E ao mesmo tempo, Deus estava trazendo juízo para um povo e forjando um profeta. Deus, ele não perde tempo, né? Deus é um Deus do tempo. Então tudo que Deus faz é um combo de coisas que sanam alguns problemas, que forjam outras pessoas, que alimentam outras pessoas. Deus estava trazendo juízo, temor, trazendo o coração do povo de Deus de volta a Deus, forjando um profeta, ensinando um profeta. Segue o texto, versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Cara, eu fiquei assim, pasme com isso. Eu fiquei assim, impressionado. Está tão latente dentro de mim, como que é precioso, como que é interessante. Elias está sofrendo de um mal que ele mesmo disse. Concorda comigo? Quem falou que não ia chover? Foi Deus? Foi quem falou que não ia chover? Elias. Elias passou-se alguns dias, a Bíblia não fala quanto tempo, do versículo 1 ao versículo 8, ao versículo 7, mas é claro que passou-se alguns dias. É evidente, se ele falou que não vai chover, Deus assinou embaixo, realmente não choveu. E aquele riacho que foi a direção que Deus levou, que Deus o guiou, secou. Olha que interessante. Ele profetizou, ele declarou, o céu assinou embaixo, a coisa aconteceu, e logo em seguida, ele sofreu do mal que ele mesmo profetizou. A todo tempo, Deus estava ensinando Elias a não depender da provisão, e sim depender do provedor. Fala para o seu vizinho, não se apegue na provisão, se apegue no provedor. Sabia que tem muitas pessoas apegadas na provisão? Eu vou até fazer a vontade de Deus, mas se Deus fizer. Não coloque condições para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer e ponto final. Não se apegue no que Deus simplesmente quer derramar na sua vida. Se apegue no Deus do Deus provedor. Quem está entendendo? Elias, ele viveu ali vários treinamentos. Primeiro ele profetizou, sofreu do mal que profetizou. Deus estava testando o coração de Elias. Deus queria saber se Elias realmente tinha um compromisso com aquilo que ele falou. Deus do céu estava assim, peraí, deixa eu ver se Elias está reagindo com a razão ou com a emoção. Deixa eu ver se Elias está muito empolgadinho daquilo que ele mesmo profetizou. Nós, seres humanos, somos muito emocionais. Imagina que sensação bacana chegar diante de um rei, confrontar um rei, e não chove, e sentimento, o ego, sabe? Aquela coisa assim, não, eu falei, o negócio vai acontecer, e eu falei, e Deus está comigo. O ser humano tem muito ego, você sabia disso, né? Não é novidade para ninguém isso. Deus estava provando se Elias tinha realmente compromisso com a própria palavra dele. Peraí, você profetizou, né? Foi bonitinho você chegar diante do rei e profetizar. Eu quero saber se você tem compromisso com aquilo que você mesmo disse. Fala para o seu vizinho, fala assim, cristão, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, precisa ter compromisso com aquilo que fala. Fala assim, aquilo que você diz, aquilo que você prometeu, você vai ter que cumprir. Fala para ele assim, não faça promessas que você não é capaz de cumprir. Fala assim, não faça votos com Deus que você não seja capaz de cumprir. Isso é forte, tá, gente? Deus está provando o coração de Elias. Você falou que não vai chover, você esqueceu que você também bebe água? Você esqueceu que, peraí, Elias estava sendo treinado. A primeira aparição de Elias já é falando com o rei. Deus estava quebrando o ego, quebrando qualquer sentimento no coração de Elias. E geralmente o treinamento do profeta é onde? No palácio? Sim ou não? Geralmente o treinamento do profeta é no deserto. Deus estava treinando o profeta no deserto. E muitas vezes Deus treina você aonde?
Na maioria das vezes Deus te treina no deserto. Porque o deserto tira os excessos do coração, tira o orgulho, tira sentimentos, tira pensamentos, tira ensinos, tira coisas que foi trazida, talvez da Babilônia, talvez ensinamentos errados, culturas erradas, sentimentos errados, pensamentos errados. Quem está entendendo diz amém, gente? Fala amém para saber que você está vivo. Quem está vivo diz amém. Quem está entendendo diz amém. Ser guiado pela vontade de Deus não é fácil. Você é exposto a situações, você é exposto a momentos, você é exposto a circunstâncias adversas. Querido, mas Deus está contigo em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Quem pode dizer amém? Guiado pela sua vontade, você vai até fazer o que você quer, você vai até se sentir bem. Mas quem te garante? Você. Quando você é guiado por Deus, você é levado a momentos, circunstâncias, situações, mas quem te garante é Deus. E essa manhã, o que Deus está querendo que você seja? Apegado no provedor, apegado num Deus provedor, não apegado naquilo que Deus pode fazer, mas apegado naquilo que Deus é. Tem muitas pessoas que estão olhando para as mãos de Deus, olhando para aquilo que Deus pode oferecer. Nessa manhã, olhe para a face de Deus, olhe para o caráter de Deus, olhe para quem Deus é. Se Deus fizer, Ele é Deus; se Deus não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Quem depende, quem precisa de Deus somos nós. Quem pode dizer amém por isso? Quem pode dizer amém por isso? Logo em seguida nesse texto, Elias, mais uma vez, é forjado por Deus. E Deus, olha, vai a uma viúva, aquela cidade X, e lá ele encontra uma mulher que está pior que ele. Uma mulher que está completamente sem perspectiva de vida, sem esperança. Espera aí, o que eu tenho é isso, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, né, e eu estou vivendo disso, e eu vou fazer aqui o que tem para fazer, o que dá para fazer, o que tiver ao meu alcance, e estou esperando a sua morte chegar. E chega o profeta confrontando, porque o profeta é aquele que confronta a realidade, e é por isso que você vai ser profeta, você vai confrontar a realidade, e sobre a sua palavra em nome de Jesus, porque tem gente que fica esperando só a palavra de Deus, mas e a sua palavra? Tem gente que fica esperando só Deus falar, mas e quando você vai falar? Tem gente que fica esperando só o posicionamento de Deus, e quando você vai ter o seu posicionamento? E quando você vai tomar partido? No casamento, às vezes é assim, né? A gente já falou no culto de casais, né? Geralmente a gente fica esperando a pessoa, né, a mulher ou o marido tomar partido, mas o nosso acordo é que nós tomaremos partido primeiro, amém? Vamos perdoar primeiro, amém? Quem lembra do culto de casais aqui? Nós vamos dar o primeiro passo, nós vamos perdoar primeiro, amém? Cadê os casados aqui? Oh, glória. Perdoado, amém? E muitas vezes Deus está esperando uma atitude do homem para que o céu possa agir. E Elias, o homem guiado pelo Espírito Santo, foi aquela mulher, confrontou aquela realidade. Ó, querida, faz o seguinte, faz para mim primeiro. Mais uma vez ela confrontando a realidade daquela mulher, olha, faz a vontade de Deus primeiro. O profeta representa o céu na terra. Faz a vontade do céu primeiro, porque imagina ele falando para ela, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu fui lá, profetizei, e o negócio aconteceu, aí Deus mandou ir para o riacho, e o riacho secou, e eu fui alimentado por aves. Você tem ideia do que é ser alimentado por aves? Eu vivi o sobrenatural, eu vivi algo espetacular, eu fui confrontado pela minha própria palavra, pelo meu próprio decreto. Deus está treinando, Deus está me forjando, nada me faltou, Deus trouxe todo o suprimento. Irmão, não importa de onde vai vir o suprimento, importa que vai vir, que seja de corvos, né? Que seja do céu, que seja da terra, que seja, né? Tem até um ditado que diz que quando Deus manda, até o diabo obedece, né? Não é assim que já ouviu isso? Quando Deus manda, então, que Deus use quem for para te abençoar. Mas se você está alinhado com a vontade, com o querer de Deus, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Fala, cutuca seu vizinho, fala, vizinho, dorme não. Fala para ele assim, meu vizinho, fala, meu querido, essa manhã, a palavra de Deus veio ao seu encontro. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Fala assim, alinhe o seu querer
com o querer de Deus. Alinhe os seus prazeres com os prazeres de Deus. Sabe qual que é o prazer de Deus essa manhã para você? É que você busque mais a Ele. É que você se afunde, aprofunde o seu coração na leitura da palavra, na busca. Buscar Deus, vir aos cultos, não é só mais um xizinho na sua agenda. Vir aos cultos é um privilégio. Vir aos cultos é o ato, é a atitude mais graciosa, mais privilegiada. Poder estar aqui, querido, é uma atitude de muita gratidão. Nós deveríamos passar horas aqui na casa de Deus agradecendo por tudo que Deus tem feito por nós. Infelizmente, para muitas pessoas, estar no culto é um peso. É mais eu preciso ir. Não. Pelo amor de Deus. Estar aqui é gratidão. Estar aqui é privilégio. Estar aqui é privilégio para poucos. Para poucos. Você foi escolhido, amém? Ser ministrado pela palavra de Deus, ser ministrado pelo desejo do céu. A palavra de Deus, quando ela vem, é Deus querendo fazer alguma coisa, e Deus te dá o privilégio de receber aquilo de primeira mão. Sabe, Deus quer fazer algo grande na sua vida, por isso Ele está anunciando para você, Ele está anunciando para você: faça a minha vontade, alinha o meu querer na sua vida. Eu quero te levantar como profeta. Profeta é aquele que vive da provisão, aquele que vive do provedor. Profeta é aquele que vive do milagre. E nós cremos, e eu creio, eu acredito, estamos vendo isso. Nesses últimos dias, Deus está levantando profetas, profetisas, homens e mulheres que vão marcar o tempo, que vão marcar a história, que vão escrever uma nova história na sociedade, na rua, na casa, na faculdade, no trabalho, na empresa. Quem pode dizer amém? Quem quer ser o profeta dessa geração aqui, ó? Aí você está pensando, nossa, mas eu, profeta, pastor, é você mesmo. Ninguém sabia nem da cidade que Elias veio. Cidade não tinha expressão nenhuma, não tinha referência nenhuma, não tinha nada. Mas Elias estava com o coração alinhado com a vontade de Deus. Confrontou a realidade daquela mulher e não faltou nada. E a mulher fez, e a mulher obedeceu. Interessante que o Francisco falou algo interessante aqui na palavra de oferta, dízimos e ofertas. Deus plantou em nosso coração alguns princípios. Deus plantou em nossos corações alguns desejos. E o desejo que Deus plantou no nosso coração é de obedecer. Embora você não queira, mas você tenha a consciência que você precisa obedecer. Embora as suas vontades não sejam as mesmas que o querer e que o obedecer de Deus, mas você tenha consciência que você precisa obedecer. Fala para o seu vizinho, fala: meu querido, Deus plantou no seu coração o desejo da eternidade. E o desejo da eternidade, nessa manhã na sua vida, é fazer a vontade de Deus, é ser guiado pelo Espírito, é falar pelo Espírito, é viver pelo Espírito, em nome de Jesus. Fica de pé, dando um aplauso bem forte ao nosso Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar com você essa manhã. Essa manhã eu quero levar você para o centro da vontade de Deus, para o centro do querer de Deus. Muitas vezes nós ficamos brigando com o Espírito Santo. Muitas vezes nós entramos em crise porque nós ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo diz: abre mão disso, abre mão daquilo, me busca. Querido, eu sinto o Espírito Santo resgatando alguns corações. Eu sinto o Espírito Santo colocando no coração de algumas pessoas o desejo de mais além, o desejo de mais profundo, o desejo de se envolver mais, o desejo de estar mais perto, o desejo de receber mais de Deus. Querido, se você não tem esse desejo, eu declaro esse desejo sendo implantado no seu coração. O desejo de buscar mais a Deus, buscar mais a palavra de Deus, o desejo de estar mais firme, o desejo de estar mais constante. Sabe, não pode ser só um ritual, não pode ser um ritual você vir à igreja. Você precisa estar alinhado com a vontade de Deus, você precisa estar alinhado com o querer de Deus. Talvez a vontade de Elias não seja essa, mas a vontade de Deus foi essa. E ele fez com que a vontade de Deus acontecesse nessa terra. Eu vou te falar, a coisa mais perigosa que tem de não fazer a vontade de Deus, é que Deus sempre levanta alguém.
Sabe por que 19 reis passaram no período de 109 anos? Porque 109 reis não estavam alinhados com a vontade de Deus. Em 120 anos, 3 reis governaram Israel. 3 reis com seus defeitos, com as suas falhas, estavam alinhados com a vontade de Deus. 120 anos, 3 reis alinhados com a vontade de Deus, fez Israel explodir, fez a nação explodir, fez a nação ver o ápice de Deus. 109 anos depois, 19 reis passaram, e a cidade e Israel viveu os piores momentos da sua história. Israel sofre consequências até hoje de 19 reis, de 8 famílias diferentes, que não estavam alinhados com a vontade de Deus, não estavam alinhados com o querer de Deus. Querido, a sua família de hoje para frente, de hoje adiante, ela pode viver o ápice da presença de Deus, o ápice da vontade de Deus, se você alinhar seu coração. Não é muitas pessoas que precisam estar com o coração alinhado na sua família, é simplesmente um. Deus precisa que um alinhe o coração, Deus precisa que o casal alinhe o coração, Deus precisa que a sua família alinhe o coração, alinhe o seu desejo, a sua vontade, fazer as suas vontades, fazer o seu querer, fazer as coisas no seu tempo é muito bom, é muito prazeroso para o homem, mas estar alinhado com a vontade de Deus e fazer as coisas no querer te leva a viver milagres. Elias foi um homem que viveu milagres. Elias foi um homem que confrontou reis. Elias foi um homem que confrontou principados. Elias foi um homem que confrontou potestades, porque estava debaixo da palavra de Deus, estava alinhado com a vontade de Deus. De repente você não tem força para confrontar algumas situações na sua vida. De repente você não tem força para confrontar algumas situações no seu casamento. De repente você não tem força para confrontar algumas situações que estão acontecendo na sua família. Sabe por quê? Você não está alinhado com a vontade de Deus, você não está alinhado com a palavra de Deus, e essa manhã é uma manhã de alinhamento. Alinhe o seu coração, alinhe o seu coração com o desejo do céu, alinhe o seu coração com a palavra de Deus, e Deus fará na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Não precisa levantar outros reis, não precisa levantar outros pais, não precisa levantar outras pessoas, porque essa manhã a Sara, nossa terra de Osasco, entendeu que vai ser você. Deus não precisa levantar o próximo. Ei, pai, Deus não precisa levantar o seu filho, Deus vai levantar você. Deus vai levantar você como profeta na sua casa, como profeta na sua geração, em nome de Jesus. Repete a oração comigo, fala: Senhor Jesus, nessa manhã eu alinho o meu coração com o coração do Senhor, eu alinho a minha vontade com a vontade do Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que é guiado pelo Espírito Santo é reconhecido como os filhos de Deus. Fala comigo: Espírito Santo, eu quero ser guiado pelo Senhor, e eu quero receber a identidade de filho de Deus, em nome de Jesus. Diga amém, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Livro de Romanos capítulo 8, para me fechar. Romanos capítulo 8 diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é reconhecido como filho de Deus. Aquele que decidiu andar alinhado com o Espírito Santo, ele recebe a identidade do céu. Por que tudo que Elias fez deu certo? Porque os demônios reconheceram não Elias, reconheceram o Filho de Deus, reconhecer Elias como filho de Deus. Espera aí, por que eu não posso contra esse cara? Porque esse cara não é simplesmente uma criatura, não, ele é filho de um Deus vivo, e a palavra dele tem poder, porque ele é filho. Ele não é simplesmente servo, ele é filho. E essa manhã o mundo espiritual te reconhece como filho, te reconhece como filho.